Olá, graça e paz a todos. Hoje nós vamos gravar uma videoaula tripla, né, sobre a lição adulto do segundo trimestre da Escola Dominical, lição CPAD. Eu sou o pastor Gilber Donizete, editor do blog Cristianismo Radical e também desse canal. Eu peço que você se inscreva, dê o seu joinha, dê o seu like, indique esse canal para mais alguém, compartilhe, né, os vídeos com quem você quiser, né, e para ajudar na divulgação desse canal, ok? Como eu disse, nós estaremos comentando três lições dessa revista, que é a revista de adulto, né, desse trimestre da CPAD, que é o título da revista, é A Carreira que Nos Está Proposta, revista comentada pelo pastor Osiel Gomes. Eu vou estar comentando a lição número 5, número 6 e a atual de domingo agora, que é a lição 7, né? Então 3 em 1, vai ser um 3 em 1 nessa feita. Eu já queria ter gravado as lições anteriores, peço até desculpa por não ter dado certo gravado, mas quero fazer um comentário sobre as duas lições que passaram e essa agora dessa semana. A primeira lição que eu vou fazer menção é a lição número 5, que é os inimigos do cristão. Então, a verdade prática dela diz: na jornada da fé há inimigos que tentam nos atrapalhar. O diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Excelente essa verdade prática que fez uma síntese da lição, né? Então ele cita 3 inimigos, né? A gente lembra até de Davi, que quando foi enfrentar o gigante Golias, e Saul não cria que ele pudesse vencer o gigante, sendo ele um garoto, enfrentar um soldado experiente, com altura enorme, um escudeiro na frente, experiência de guerra. Davi então diz para Saul: não, ele não é o primeiro que eu enfrento, eu já enfrentei um leão, um urso, e assim como Deus me deu vitória contra aqueles 2 adversários, também me dará vitória contra esse filisteu que afronta os exércitos do Deus vivo, né, e o Deus vivo. Então, Davi enfrentou 3 adversários, né, o leão, o urso e o gigante, venceu os 3. O cristão também enfrenta 3 adversários. Ele enfrenta o diabo, a carne e o mundo. Então, com relação ao primeiro adversário, o primeiro inimigo, o comentarista já inicia dizendo: o diabo é real. Por que ele está dizendo isso? Porque existem pessoas que dizem que não existe o diabo. É um personagem imaginário, mas não é real, né? Mas a Bíblia mostra ele como um personagem real e atuante, né, com as forças do mal, desde o livro do Gênesis. Desde o Gênesis a Apocalipse a gente vai ver. Então no Gênesis já começa lá no capítulo 3, falando que Satanás tentou Adão e Eva no Jardim do Éden. A história nós sabemos, o homem caiu em pecado, né, consequência de uma tentação. Então ele é chamado até lá no Apocalipse, capítulo 12, de o tentador, o acusador de nossos irmãos. A gente vê muito também sobre ele no livro de Jó, na famosa passagem do livro de Jó. Em 1 Samuel vai aparecer também como incitando Davi a fazer um censo do exército de Israel, que trouxe consequências terríveis para a cidade de Jerusalém. Depois a gente vê no livro de Zacarias, onde ele tenta acusar, né, Zorobabel e Josué, né, diante do Senhor.
Quando chega o Novo Testamento, então o Velho Testamento mostra, fala sobre ele, mas não tanto, né? Não tanto no Antigo Testamento. Ele vai aparecer mais a partir do Novo Testamento, onde no Novo Testamento também vai aparecer a figura dos demônios, né? Então você vai ver Jesus expulsando demônios, espíritos imundos, espíritos malignos, vai ver os apóstolos, né, como Paulo expulsando, você vai ver sendo falado nos evangelhos, nas epístolas e até no Apocalipse. Então a descrição que se tem dele é como um enganador, um adversário, um inimigo, aquele que divide, né? Diabo é aquele que divide, Satanás é adversário, príncipe das potestades do ar, né? O Deus desse século, com D minúsculo, o príncipe desse mundo. Jesus chega a usar esse termo, né? Um pai da mentira. Bom, então existem símbolos, né? Serpente, o dragão, vão simbolizar ele na Bíblia Sagrada. Ele vai receber vários títulos, né? Na Bíblia Sagrada. A palavra, a origem dele, a Bíblia não revela assim com tanta clareza a origem, né? O que geralmente é ensinar, existem duas passagens na Bíblia que geralmente é aplicado como para tentar ensinar sobre a origem de Satanás, que é Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28. Essas duas passagens, na verdade, se referem a reis, né? Isaías 14 se refere ao rei da Babilônia, profecia contra o rei da Babilônia. Ezequiel 28, a profecia contra o rei de Tiro. Só que a profecia vai falando sobre esses reis, mas chega um ponto que realmente não tem muito como identificar aqueles reis humanos, reis terrenos, com o personagem ou a força oculta por trás daqueles reis que o livro começa a descrever. Então chega um ponto que Isaías fala, ó, como caíste do céu, ó estrela, né, da manhã, tu dizias no teu coração, subirei acima das estrelas de Deus, me assentarei no monte santo do Senhor, de lá você foi precipitado para o mais profundo dos infernos. Então, não tem como aplicar isso muito a um rei terreno, uma passagem dessa. Ezequiel 28, da mesma forma, ele começa a falar sobre o rei de Tiro, e de repente ele começa a falar de um personagem que não tem nada a ver com o rei de Tiro. Começa, tu eras querubim ungido, perfeito era nos teus caminhos, perfeito era nos teus caminhos até que se achou iniquidade em ti. Andavas no Éden, nas pedras afogueadas. Ele descreve, fala de Éden, mas não tem nada a ver com o Éden vegetal de Gênesis 2. E aí que eu vi, né, até comentaristas aí gravando vídeo, criticando, né, a chamada teoria do hiato, ou teoria da lacuna. O que é isso? Ela foi divulgada principalmente por dispensacionalistas, por alguns teólogos, né, Pember, né, no Brasil. Essa teoria foi muito divulgada por um famoso pastor assembleiano, um missionário veterano da Assembleia de Deus, que traduziu muitos livros, inclusive os livros de teológicos, né, como Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Ele mesmo escreveu vários livros, foi pastor aqui, né, que é um missionário norte-americano, Lawrence Olson, né, Lawrence Olson, mas ficou conhecido no Brasil como Lawrence Olson. Então tem um livro famoso, editado pela própria CPAD, que chama O Plano Divino através dos Séculos, né? Então existe Bíblia Day, Scofield, que vão ir nessa linha da teoria do hiato. O que a teoria do hiato diz, ou do intervalo? Que entre Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e Gênesis capítulo 1, versículo 2, tem, e a terra era sem forma e vazia, e existe um intervalo, um hiato entre esses dois versículos. É a teoria do hiato.
Então eles creem que esse ato, a Terra foi formada e depois houve uma destruição, houve uma catástrofe universal que eles atribuem como a queda de Lúcifer, né? Essa teoria. E eu vi gente aí gravando vídeos, né? Inclusive de senadores conhecidos no meio assembleiano criticando. Só que essa teoria foi divulgada no Brasil e um dos maiores divulgadores dela foi justamente o pastor assembleiano. É bom que faça essa observação. Você fala, o que aconteceu? Você quer que eu seja sincero? Eu vou dizer, eu não sei. Eu não sei. Isso aí ficou num passado tão remoto que a Bíblia não dá tantos detalhes, mas que não tem como você afirmar com categoria que realmente teve ou não houve. Pode até ter havido também. Por isso que eu digo, eu não sei. Eu sei que em algum momento da história houve a queda desse anjo Lúcifer. Eu vi gente como Adalto Lourenço, que faleceu recentemente, divulgando que aquela queda ocorreu lá de Apocalipse 12 ocorre depois da primeira vinda de Jesus. Eu não vejo muito sentido nisso aí, sinceramente, com todo respeito que eu tenho a ele, né? Eu acredito que essa queda foi antes do homem, porque em Gênesis 3 já aparece Satanás, já como Satanás, né? Então já antes da queda do homem. Então isso ocorreu em algum passado remoto. E aí tem gente que, é claro, que tenta associar isso até com a queda de meteoros, a extinção dos dinossauros. Eu não sei, é o que eu estou dizendo. Eu sei que em Gênesis 3 ele já aparece como Satanás, então houve uma queda antes. Quando foi? A Bíblia não detalha. E eu não acredito, é claro, que Gênesis cita primeiro Satanás do que a própria terceira pessoa da Trindade, a segunda, né? Então, que houve uma destruição e foi por causa de... Não vejo muito sentido também, né? Tudo que Deus criou foi perfeito, ali é um processo de criação, não de recriação. Eu não entendo dessa forma aí. Também não vejo base, porque quem baseia nisso cita Isaías capítulo 45, versículo 18, que a terra não foi formada para ser vazia, né? Mas aí é o processo da criação, não tem nada a ver com queda de Lúcifer e tal. Esse é um ponto de vista meu, né? Bom, o que a gente sabe é que ele é o príncipe das... Paulo chama as potestades do ar, estão aí atuando, né? Tanto Satanás como seus demônios. E é o primeiro inimigo do cristão. Segundo é a carne. Quando a Bíblia fala em carne, é bom que se diga que existe duas formas para definir carne pela Bíblia Sagrada. Primeiro, o corpo. Carne como o corpo humano, né? Então, aí não tem nada negativo nisso. É o corpo humano que o próprio Deus criou, o Criador. Mas existe carne na Bíblia com outro sentido, como sentido de natureza pecaminosa. Quando a Bíblia fala carne no sentido negativo, é isso, né? Aí Paulo vai dizer em Romanos, né? O espírito luta contra a carne. Ele está falando ali não da carne, o corpo humano. Ele está falando da carne como natureza pecaminosa. O espírito luta contra a natureza pecaminosa, né? Que tendencia ao pecado. É nesse sentido. E ela é um inimigo, né? É um inimigo a ser lutada. A Bíblia vai falar em Gálatas, capítulo 5, obras da carne, dessa natureza pecaminosa, inimizade, porfia, glutonaria, inveja, maldicência, rixas, contendas, divisões, né? Iras, né? Ódios, então está tudo lá. E o inverso disso, o antagonismo disso é o fruto do Espírito: amor, benignidade, fé, mansidão, temperança, né? Então a carne também é o segundo inimigo, essa tendência para pecar, né? O mal, como Romanos 7, Paulo vai dizer, o mal está sempre diante de mim, né?
aquela luta. Ele falou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal. Então ele está falando da natureza pecaminosa. E o terceiro é o mundo. E aí também na questão de mundo existe algumas... A gente tem que entender. Existe o mundo como terra, a terra, como o conjunto das nações conhecidas, como a raça humana, como o universo. E também... Então esse aí não é no sentido negativo. Né? Por aí Salmo 24 vai dizer, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Esse mundo aí não é no sentido negativo. Mas existe o mundo no sentido negativo quando a Bíblia fala não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Ali ela está falando de um sistema que se opõe a Deus. Então tem gente que fica meio paranoico com alguns textos da Bíblia porque não entende. Então ele vê João capítulo 3, versículo 16. Né? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Aí vem o mesmo João, que escreveu o Evangelho, que escreve a primeira epístola e vai dizer, filhinhos, não ameis o mundo nem com o mundo lá. Eu falo, mas como assim? Eu não posso amar, mas Deus ama? Mas não é, porque isso é diferente. Quando Deus fala, e Deus amou o mundo, no João 3, está falando, Deus amou as pessoas. Né? Agora, quando o apóstolo diz não ameis o mundo, ele não está falando de não amar as pessoas, ele está falando não ameis esse sistema que está aí e que se opõe a Deus. É nesse sentido aí que está falando de mundo. Então, esses são os três inimigos do cristão. E esse mundo, esse sistema tem um príncipe, é um regente. E Jesus falou que ele é o diabo. A lição 6 vem falando, primeiro a lição 5 falou dos inimigos do cristão, a 6 vem falando das nossas armas espirituais. Como combater esses inimigos, né? Então, primeira coisa, ela vem falando que o exército na época de Israel, eles usavam armas, né, para combater seus inimigos, o arco e flecha, a lança, a espada, alguma coisa para se defender, como o escudo, o capacete. Então também na vida espiritual a gente também tem que ter armas espirituais, né? Então Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 10, fala, olha, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, a primeira arma do cristão é a palavra de Deus. E Jesus nos deu exemplo nisso. Quando ele foi tentado pelo diabo no deserto, ele usou a palavra de Deus, as 3 vezes. Ele dizia para as 3 tentações que era feita para ele, ele respondia como, está escrito, está escrito, está escrito. E ele sendo filho de Deus, ele deu exemplo para nós, para usar a palavra de Deus. E Paulo quando vai descrever a armadura espiritual do cristão, comparando com um soldado da época, né? Tipo um soldado romano mesmo, em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, portanto, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus para combater, né, as astutas ciladas do diabo. Então ele começa, né, usando o capacete da salvação, né, para proteger a mente, né, a espada do Espírito, o escudo da fé, cingido os lombos com a verdade e calçado os pés com o evangelho da paz. Então só ali ele já cita, né, que nem está citado todo aqui na revista, né, que ela fala da palavra de Deus, que é a espada, e a palavra de Deus realmente é uma espada, ela é poderosa, é a primeira arma. A gente tem que ter a palavra de Deus não só na mão, não só na estante, tem que ter a palavra de Deus no coração, né? Na mente. Né? Por isso que Paulo vai dizer aos Colossenses, orando para que Deus guardar a vossa mente em Cristo Jesus. Porque tudo começa na mente. Começa na mente, no coração. Então tem que alimentar da palavra de Deus. Segundo é a oração. Né? Então Jesus nos deu o exemplo de oração.
e depois ao jejum. Existe um livro falando sobre batalha espiritual que eu quero lembrar aqui. No início, no fim dos anos 90, 80, início dos anos 90, antes da popularização do advento da internet, ela já existia, mas não estava popularizada ainda. Bem no início da década de 90, antes não havia as redes sociais. Um livro que fez muito sucesso na época, principalmente entre jovens cristãos na época, eu fui um deles que li, chama Este Mundo Tenebroso. É um livro de ficção interessante. Ele é um livro de ficção, escrito por um escritor evangélico chamado Frank Pirate, escreve Pirete, né? E ele escreveu Esse Mundo Tenebroso. Então, basicamente o livro é sobre uma cidadezinha que tem um pastor ali com sua esposa e de repente aparecem dois anjos lá na cidade e começa a haver um ataque espiritual muito forte lá das forças do mal, tentando dominar cada setor da sociedade, cada setor, né? E plantar uma nova era lá, né? Uma nova era no sentido esotérico mesmo, e dominar a cultura, dominar as igrejas, dominar o sistema de segurança, dominar tudo, né? E aí eles vencem com a oração, orando. O livro chama Esse Mundo Tenebroso. Me lembrei dele agora, porque aqui eu falo da oração. Ele é interessante, né? De ser lido, fica aí a dica de leitura. Então, a palavra de Deus, a oração, o jejum, são armas. E as outras, que está lá em Efésios 6 e 10, né? Escudo da fé, né? Tudo mais. Capacete da salvação. E aí ele termina dizendo que Jesus é o nosso modelo, né, em tudo, né, em oração, na palavra, em tudo, na vivência impactante. A lição número 7 já fala sobre o perigo da murmuração. Então, o texto áureo diz assim: não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios 10 e 10. A verdade prática já faz uma síntese da lição quando diz: a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Então aqui já está resumido já a lição. A leitura bíblica em classe foi baseada em Êxodo 16, né, onde o povo de Israel tinha acabado de sair do Egito, chega no deserto e murmura, né, contra Moisés e Arão, dizendo que quem dera que eles morressem na terra do Egito, que lá tinha panelas de carne, comia pão até fartar, os deixou nesse deserto para matar de fome. E é quando existe, então, Deus faz o milagre do maná, né? E Deus fala que iria chover pão do céu para Israel. E aí Paulo, lembrando esse texto, mas não só de Êxodo, Paulo vai lembrar muito do livro de Números também, nesse capítulo de Coríntios 10, ele vai lembrar de Êxodo e de Números, principalmente desses dois livros. Então ele chega e diz: não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritos para nosso aviso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, ele fala sobre a questão da murmuração, né? Então, murmurar na Bíblia vem de reclamar, né? Resmungar, e vem também, às vezes ela vem ligada até junto com conspiração também. A gente vê isso quando houve o episódio dos espias, né? Dos 12 espias enviados para espiar a terra de Canaã e trazer frutos da terra, ver se ela era fértil e se tinha inimigos e perigos, e dois espias vieram com notícia positiva, falando a terra é boa, trouxemos aqui alguns frutos da terra, e 10 vieram com mensagem negativa, murmurando e dizendo: olha, se a gente for para lá é um suicídio, porque lá tem gigantes, a gente parecia gafanhotos perto deles.
E a Bíblia diz que eles incitam a multidão do povo contra Moisés, né? Então, isso foi uma das vezes, né? Em diversas ocasiões, chega um ponto que Deus chega, vocês me tentaram 10 vezes nesse deserto. Então, a murmuração, o primeiro ponto, a murmuração é impedimento da primeira geração à terra prometida. Por causa dessa murmuração constante, que eles passavam, a murmuração era descrer das promessas de Deus, né? Aí que está uma das maiores gravidades dela. Ela descrê de Deus, suas promessas. Então, é um perigo, né? É chamado também na Bíblia como um endurecimento. Então Deus falou, então ninguém a não ser Josué e Caleb, ninguém dessa geração de 20 anos para cima vai entrar em Canaã. Só quem hoje tem 20 anos para baixo. E em vez deles fazer uma viagem que duraria um mês, 2 no máximo, eles foram fazer uma viagem que durou 40 anos, né, em volta do deserto, enquanto isso ia morrendo toda aquela geração. Então a primeira, a murmuração foi o impedimento de uma geração inteira não entrar na terra prometida, que era a terra de Canaã. O tópico 3 diz a murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. E aí nós voltamos ao texto de Paulo, que ele está falando da murmuração, né? E aí entra como obras da carne também, e ele chega a dizer que, olha, não faça como eles fizeram, que caíram na idolatria, na prostituição, e a maioria murmurava, e houve consequências terríveis para a vida deles. Então, isso tudo foi escrito para nosso exemplo, a gente vendo o exemplo negativo que aconteceu com as pessoas, não fazer o mesmo, né? Então não precisa cair, experimentar o erro para saber o que é errar. Muitas das vezes basta você ver o erro de outro para não entrar nesse mesmo erro. É isso que Paulo está dizendo. Então ele fala que na nova aliança, que é o nosso caso, também há consequências para os murmuradores, né? Eles não entraram na Canaã terrestre. E hoje a consequência dos murmuradores é não entrar na Canaã celestial, né? E aquela geração de israelitas não entraram na Canaã, de murmuradores na Canaã terrestre. Mas hoje quem murmura não entra na Canaã celestial. Isso que é porque a murmuração é um pecado e que nos impede de entrar na Canaã celestial. Você descrê o que Deus pode fazer. E nós somos chamados para a fé, né? O justo vive pela fé. Não tem como você ter uma vida cristã sem fé. Fé é a certeza das coisas que não se viram, é a certeza das coisas que você ainda não viu, mas creu e apropria pela fé e assim recebe pela fé. Bem? Então foi isso. Hoje foi essa síntese das 3 lições, 5, 6, 7. Obrigado por estar assistindo esse canal. Continue dando seu like nesse canal. Continue, se você não é inscrito, se inscreva. Se é inscrito, indique o canal para mais alguém. E eu quero agradecer, né, a sua audiência, está assistindo, né, e vendo essas mensagens, esses estudos. Deus abençoe e até o próximo vídeo, né, que estaremos gravando. Logo estaremos postando outra mensagem. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.